Sejam todos muito bem-vindos, tá? Professor, essa live fica gravada e vai para o nosso canal do YouTube. Então, por favor, todos divulguem aí o nosso projeto. Esse é o projeto social do Instituto Elevare, onde os professores aqui dão sua colaboração, que a gente pega artigos científicos toda semana, toda segunda-feira. Tem um grupo fechado no WhatsApp, vou deixar aqui embaixo o grupo. Então, vocês podem estar entrando aqui, onde a gente coloca os artigos para que os alunos fiquem discutindo, vendo durante a semana, e um dos nossos professores vai discutir, vai ver, né, e vai aí colaborar com a gente em relação aos artigos. E os artigos escolhidos essa semana foi o que o professor Ítalo sugeriu e deu a bola para o professor Jorge aí, em relação a justamente o ambiente da podologia, que eu dei uma olhada também, que eu estou aqui para fazer o bate-bola, jogo rápido. Tem os alunos aqui que estão presentes também, do Ciência na Prática, que vão discutir também esses assuntos. Então, professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. Então, você que está aí nos assistindo, curte, comente, compartilhe, para que esse projeto aqui continue. Vocês que estão aqui, por favor, divulguem, vai incentivando a galera do grupo também a estar entrando, porque é graças à presença e à participação de vocês e à divulgação de vocês, tanto do nosso grupo quanto do nosso canal, que esse projeto vai continuar, para que tenhamos profissionais de unha mais conscientes e mais capacitados aí. Professor, vou deixar a palavra com o senhor, estou aqui. Massa. Muito bom, ó. Parabéns. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge. Eu tenho um Instagram chamado Doutor Biossegurança. Ensino aqui no Instituto Elevare. Gente, eu estava dizendo para deixar aqui, gente, deixa aqui, o pessoal da edição, bota aqui o arroba do professor, boa. Bota aqui Isso. a edição para que... Biossegurança. E eu tenho participado, né, de palestras, eventos no Brasil todo, a área da podologia, a área da quirodatologia, Ivância, Instituto Elevare, Ítalo, parceirões. Eu ensino presencial no curso de medicina, tanto é que eu não estou em Recife, onde eu moro hoje, estou numa cidade no interior da Paraíba, vim dar aula hoje, e já eu volto para casa, logo que a gente terminar aqui. E fiquei muito feliz. Eles escolheram 3 artigos bem legais. E vamos bater um papo sobre eles. O primeiro, prevenção do controle de infecções na área da podologia. Não é legal? Outro, avaliação do potencial de controlar infecções em unidades de podologia usando luz ultravioleta. Eu acho que é um tema bem interessante. Se pode usar, se não pode usar ultravioleta. E já dando spoiler, tem uma nova RDC da Odonto. A podologia não tem uma RDC própria. Não fique triste que isso não é uma exclusividade da podologia. Várias áreas profissionais bem antigas ainda não tem uma RDC própria. E a vigilância ela usa RDCs de outras áreas. Aí já dando um spoiler sobre luz ultravioleta, a RDC nova da Anvisa é muito clara quando ela diz que luz ultravioleta não pode ser utilizada para esterilização de dispositivos médicos, tá? Caixinha de luz ultravioleta não pode. Professor, uma pergunta. Como assim, caixinha? Não tem autoclave que Sim. entra um vapor úmido, entra no envelope e esteriliza. Existem umas caixinhas, uma caixinha plástica, que tem umas luzinhas ultravioleta dentro. E recentemente lançaram uma que é de metal, mais incrementada, que tem luz ultravioleta, e a gente colocaria um instrumental lá dentro, pinça, tesoura, alicate, e teoricamente
essa luz ultravioleta iria esterilizar esses dispositivos. Professor, o senhor acredita que isso aí é mais velho do que eu e o senhor? É mesmo? Minha mãe tinha um Ah, esterilizador desse. Agora tem o tipo de ultravioleta, né? O UVC. sim, Eu sim. digo isso porque eu gostava de ligar aquele bichinho, era uma cabine, assim, que tinha um negócio de metal, que tinha luz Era ultravioleta. antigo, é? É bem antigo, isso aí é dos primórdios, dos tempos Ah, antigos. E aí tinha um negócio de vidro, era bonito, e eu olhava para aquilo e ficava brincando, olhando. Sabe, mosquito quando sei. está atraindo pela luz? Eu pequena, eu Sim. não sabia o risco, eu acho que foi por isso que eu fiquei míope. Ó, Jane está dizendo assim, ó, lançaram um desse, e eu conheço o pessoal que lançou, até me procurou para fazer parceria e tal, e custa quase 15 mil reais. Tá louco. Imagine a frustração deles da fábrica, né? Criaram Pois um é, equipamento, beleza? Tá falando então, sobre olha, esse, tá. eu vou apresentar, tá? Eu vou apresentar Presente. aqui. Pode falar. E o UVC, eu sei que dá bom, a gente usa lá nos laboratórios. Sim. Aquelas cabines que tem, a gente diz que está UVzando, mas a gente tem que botar um negócio protetor e também ambiente hospitalar. Mas é depois de tudo limpo, desinfectado, e é uma luz enorme, Sim, potente de UVC, que ninguém pode chegar perto, senão morre todo mundo de câncer. boa. Ivância, usar como uma medida extra, como você está citando aí, é uma medida, entendeu? Então, se for para ambientes e superfícies, é obrigatório a gente fazer a desinfecção química. Eu recomendo quaternário de amônia de quinta geração. Um produtinho, tem uma marca que eu recomendo, se chama Germe Rio. Quaternário de amônia de quinta geração. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro artigo? Ah, esse aí que eu Não gostei. sei se alguém aqui leu. Se por acaso alguém leu, pode bater bola, tá? Isso aqui é uma confraria de ciência. Isso mesmo. Eu fico mega hiper feliz. Como eu falei, eu ensino na medicina. Não tenho uma confraria de ciência de estudantes de medicina, de médicos. Não participo. Não conheço Pô, um manda o grupinho. povo vir na ciência na prática, chama os É, médicos tudinho. então, fico muito feliz de ter aqui, né, dezenas de pessoas interessados em estar ouvindo sobre artigo científico, vê? A gente que é pesquisador, que tem mestrado, doutorado, a gente fica, ó, com o coração Coração quentinho. palpitando, né? Então, Coração ó, quente. esse artigo é um artigo muito legal que fala sobre o uso de luz ultravioleta numa clínica de podologia. É um artigo já relativamente antigo, né? Ele já é de 2014. Então, sempre que vocês forem analisar algum artigo, vejam a questão da data, que isso é um critério, né, para você saber se ele ainda se mantém relevante ou não. Mas aqui a gente está treinando o cérebro, discutindo com critérios, beleza? Então, ele é um artigo bem legal que mostra exatamente, né, na clínica de podologia, vê, várias cadeirazinhas, várias salinhas de podologia. Então, eles trazem no artigo algumas imagens, os instrumentais de vocês, e agora a nova RDC chama de dispositivo médico, tá? Então, vocês agora já sabem, os instrumentos são dispositivos médicos, tá? E aí esse artigo fala, né, sobre controle de infecção utilizando essa tecnologia de luz ultravioleta, uma cabine de luz ultravioleta para descontaminar. Na pandemia ficou muito evidente, né? Não sei se vocês viram, supermercado com uma caixinha de luz ultravioleta e botava o carrinho do supermercado dentro para descontaminar o Covid, né? O coronavírus, para não levar Covid para casa. Tu lembra, Não Ivan? vi isso.
Não é da minha época, não. Não, mulher, na pandemia, o Carrefour, por Não vi, exemplo, não. criou uma caixa, você botava o carrinho com feira dentro, fechava uma portinha, ligava uma luz UV, esperava tantos minutos e, teoricamente, destruía os micro-organismos. Que Mas, massa, não ó, tinha atenção, não. Eu fui muito pouco, porque eu estava grávida, e aí né? tinha bebê, aí Tu eu não estava saí ali se muito de casa. protegendo, né? Na verdade, eu tinha acabado de ter bebê. Então, Entendi. quem vai ao supermercado é o marido, mas eu vou Gás, perguntar a ele, hoje ele não está. Mas que massa. Será? E aí, será que era eficiente? supermercado. Ah, o povo, o V, Fazia, né? Porque tudo que desse na pandemia sim, e a gente fosse estava para ali prevenir, era bom. precisando, né? Sido que tinha com Pois é. o Aí, Damião. ó, tem essas Era uma caixinhas Cuba. Pebinha, Não, Pebinha, isso aí não presta, não. que na internet, Vância, eles chamam, sabe como? Hum. Essa caixinha? Ó, era De uma luz dessa. autoclave portátil. Ah, não, sério? É picaretagem, né? Oh, Jesus. Autoclave portátil. Até Sacanagem, né? superficialmente dá para descontaminar alguma coisa, É mas isso. esterilizar é É um, isso. Ó, tipo, você vê, bota, tira e descontamina geral, mas assim que tira, luz, contamina de novo. luz UV. Imagine uma lanterna com a luz. Se eu apontar a lanterna para minha mão aqui, a luz vai estar batendo na parte de trás da mão? Não. Pois é. É Não, meio né? lógico, né? Só vai Então, refletir. aquele monte de saco de supermercado, Só em será que cima. a luz estava batendo em todas as superfícies? Não. Então, se tinha vírus em algum lugar que estava na sombra, Morreu. não estava Ah, na desinfetando. sombra, não. É. Não estava desinfetando. Que, na verdade, luz UV não faz esterilização. Ele Ela desinfeta. faz desinfecção. Mas, ó, o artigo, ele trata sobre luz ultravioleta. Ele usa um método, É né, o VA, o VB, o VC, eu não ele vi. usa um método de luz ultravioleta que ele faz o VC, né, que ele usa. Ele Isso aí usa eu não vi. Aí eu não achei. o VC. O VC. Ah, o critério. Lá na metodologia. Luz ultravioleta. Não vi. Se ele não disse o tipo de luz UV. Eu Em não algum vi. momento aqui ele disse, viu? Deixa eu ver. Tá? Porque eu não achei se era o VB e o VC. Por que isso, gente? Porque a luz ultravioleta ela é uma radiação ionizante e ela tem poder de penetração. Então, dependendo do tipo de ultravioleta, cada penetração é maior. A UVC, o raio solar, né, a camada de ozônio faz com que elas reflitam os raios UVC. Por isso que a gente não morre incinerado ou cheio Bom, de câncer de pele. Mas tem isso, buraco na inclusive, camada de é uma, ozônio. é uma crítica, né, Ivância, do artigo, que o tempo todo ele só está aqui falando em UV, ó. Raio É, UV, raio UV. mas Eu que tive a UV? impressão que eu vi em algum lugar UVC, mas realmente foi uma coisa, tipo, bem escondidinha. Bem a pergunta, cadê, qual é a UV que ele usou? Aí já fica capcioso o artigo, né? É Sim, tipo, qual sim. foi o V, né? Qual foi o V que ele usou? O VA, o VB ou o VC? Boa. E aí fica meio difícil dizer, porque nem o VA e nem o VB têm o poder esterilizante, ou seja, de matar o micro-organismo. Porque esterilizar talvez não dê, como o professor disse, porque ele tem que estar exposto. A luz tem que estar lá. Ele tem que encontrar o micro-organismo. Se o micro-organismo ficou às sombras, ele não morre, né?
Se alguma coisa, mesmo que seja uma radiação ionizante, penetrante, que ele consiga atravessar algumas coisas, nem tudo ele consegue também Eu tinha visto, Ivância, mas foi no artigo em inglês. No artigo em inglês. Aqui, ó. Não, a tradução não deu? Então... Não, a versão em inglês aqui, ó. Tá vendo? UV below, UV podiatric cabine. Below a UVC emitting tube. Ele botou o VC, ó, tá vendo? Desculpa aí, Tá eu só li o de português. A tradução é que não levou o C, o VC. Mas também, ó, ele usou o V, o V, em vez dele padronizar... Mas só nele, bem que você disse, eu vi em algum canto, Foi. Em vez de ele padronizar, né, como o VC, ele só comentou, na verdade, ali que a luz era o VC. Só disse uma vez, né? Mas pelo menos ele disse. Agora eu já sei. Mas só que nada substitui autoclável, né? Não substitui. E aí, ele está falando do ambiente, né? De esterilização do ambiente, né? E isso sobre a esterilização de ambiente, ele falou do produto, né? Quaternário. Quaternário de amônia. Sim, que ele usa ambiente. Também. Aí eu esterilizo o meu ambiente, do meu consultório, é isso? Desinfeta. Chão, a maca. Ó, desinfeta. Vamos Esterilizar é uma palavra muito forte. Limpar, eu lavo com água e sabão, sabonete, detergente. Eu removo o micro-organismo, a sujeira, mas o micro-organismo vai vivo para o esgoto. Quaternário de amônia. Quando eu uso um desinfetante, como um quaternário de amônia, por exemplo, eu estou fazendo a desinfecção de nível intermediário. Igual o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é intermediário. O peróxido de hidrogênio. O álcool é desinfetante de nível baixo. E de nível intermediário, eu recomendo usarem esse bichinho aqui, ó. Usarem um quaternário de amônia de 5ª geração. E você fala o que sobre o ácido paracético? O percloracético. Ácido peracético. Peracético, né? Ele é um desinfetante de nível alto. E vai perigoso. ver. Ele é perigoso, é cancerígeno. Cancerígeno. Ele faz quase uma esterilização, quase, mas não é esterilização, é uma desinfecção de alto nível, mas a norma, ela diz assim, só pode usar o ácido peracético em instrumentais ou dispositivo médico que não aguenta ir para autoclave, senão derrete. Usar ácido peracético para esterilizar alicate, tesoura, pinça, que pode ir para autoclave, é criminoso. É infração sanitária. E para esterilizar o chão, o ambiente, pode? Desinfetante de alto nível. Quaternário de amônia de 5ª geração. É suficiente. Não precisa ácido peracético lá. Beleza? Beleza. Quaternário de amônia de 5ª geração. Você já vai estar desinfetando no nível massa. Jorge, agora indica a marca do piso que a gente põe no chão, que aguenta ficar com o brilho e a nitidez e a beleza com o quaternário de amônia. Porque ele arranca o brilho de tudo enquanto é piso, fica poroso. E o piso, com 1 ano, você tem que trocar de novo. E eu estou com 2 pisos já sobre piso e eu não aguento mais. Ó, Bruna tem razão, hein, professor? Hipoclorito de sódio, né? Que é água sanitária. Então, você pode usar também. É um desinfetante de nível intermediário também, tá? E aí vai bom, dar... Tem hospital, a sanitária é massa. Vai dar raça. A diferença de água sanitária e cloro. O cloro, né, tem gente que usa só o hipoclorito e a água sanitária. Tem alguma diferença?
Ó, é que muitas vezes a gente chama água sanitária porque é o nome doméstico, né? É o nome de supermercado. Mas é hipoclorito de sódio. Isso. Do Beleza? mesmo jeito. Professor, e o lisoforme? Ó, o lisoforme é um tipo de quaternário de amônia, mas ele é de uso doméstico. Ele vende no supermercado. Vocês não devem ter produto de supermercado em ambiente de atendimento. Ambiente de atendimento, a gente tem que usar produto de uso profissional. Então, no lugar do lisoforme, que você deixa para sua casa, você compra um Germe Rio, que é um quaternário de amônia mais forte que o lisoforme, e é próprio a Germe Rio. É um quaternário de amônia de quinta geração. Então, assim, hipoclorito de sódio também é um desinfetante que pode usar no piso, porque se eu usar na maca vai desbotar a roupa do paciente. E a água sanitária é tipo a versão doméstica do hipoclorito de sódio, que ela já é uma solução mais fraquinha para casa. Beleza? Mas, ó, voltando lá para o nosso artigo, né, meu povo? Voltando lá para o nosso artigo, que é um artigo antigo, que traz essa discussão da luz ultravioleta. Acho que a Bruna quer falar alguma coisa, professor. Pode falar, Bruna. Não, eu parei, eu baixei a mão e sem querer levantou de novo, é porque eu ia comentar um negócio. Mas ele vai voltar para o artigo, vamos deixar fluir a aula. Momento, mineirinha. Jorge, eu comecei a reformar o salão. Tá. Ai. E assim, ó, eu tenho acesso à minha sala de podologia, recepção e a minha área de esterilização é lá no final. Então eu piso em tudo enquanto é lugar. Então eu passo o quaternário de amônia em todo o ambiente. Nas paredes de todos os locais, eu limpo tudo com o quaternário de amônia. Então, o que está acontecendo? Está caindo. Não é que está caindo. É porque está tudo sem brilho. Está tudo sem brilho. Eu limpo estante, eu limpo tudo com ele. Tá. Porque eu morro de medo de uma contaminação. Eu morro de medo de alguém sentar em algum lugar e ter algum tipo de aspersão, né? Ou de eu levar a contaminação com o meu sapato. Aí eu comprei aquele Propé, né? Aquele protetor de pé. Sei. A hora que eu saio da sala, eu tiro o Propé. Mas o meu paciente não tira o Propé. Quando ele vai tirar o Propé, ele já está lá fora, mas ele já pisou no meu ambiente todo de recepção. Sim. Aí eu tenho que ir para a recepção. E aí a minha parede, você lembra que eu comentei com o senhor que ela é azulejo rejuntada? Aí eu pensei, vou cobrir o rejunto e vou pintar a parede com a tinta lavável para a parede. Boa. Só que aí eu usei o quaternário de amônia nele e arrancou a tinta. Ô, Bruna, depois, eu acho que você precisa conversar com um amigo meu, Marcelo da Bioquímica. Eu tentei achar uma empresa que colocasse piso hospitalar. Não, calma, ó. Me manda um oi no meu WhatsApp. Tá, porque eu tô surtando. Que eu vou te dar o número de um cara que é representante da Bioquímica, para ele tentar identificar com você o que é que está errado, que você está usando produto a mais do que deve. Aí eu borrifei na parede com vontade e faço. Talvez você está usando um produto que é concentrado, que é para diluir. Marcelo vai investigar com você e numa próxima aula, Ivância, dá um tempinho para você fazer esse relato.
Me manda Tá. um oi. Coloquei até a sanca do rebaixamento de gesso para não acumular pó lá. Me manda um oi que eu vou lhe mandar o contato do Marcelo Biossegurança, que tem alguma coisa errada nessa rotina de limpeza, que não é para estar tirando o brilho das coisas, arrancando produto da parede. Você deve Mas estar eu usando. mencionei que eu jogo com vontade e esfrego, né? Não é, não é. Um paninho umedecido com 2 espresaidinhas já do quaternário de amônia, você já desinfeta uma boa parte do Oxe, eu piso. jogo logo 200 ml no chão e esfrego. Você está acabando com sua existência. Primeiro vai ser com o piso, depois com a parede, depois com você. Meu Deus. Gente, eu acho que eu vi alguém aqui familiar. Foi? Cadê você? Eu acho que eu vi o professor Ítalo surgindo. Isso. Do nada. Boa noite. Ah, senhor! Como Olha estás? En el Peru. Como vão, meus amores? Olá, que tal? Surtando. Estamos aqui aprendendo com esse povo. Muito bom. Eu estou passando aqui rapidinho, somente para dizer um oi para vocês. Foi? Semana que vem eu já estou de volta, já estou pegando. Amanhã eu estou voltando para o Peru, tá? Para o Peru não, para o Brasil. Boa. Ele quer morar lá no Peru. No Peru eu já estou, né? Mas amanhã eu estou voltando para o Brasil, nossa vida vai voltar ao normal. Glória a E Deus. a gente vai estar junto de novo. Hoje de manhã já iniciamos a minha disciplina com a turma de quirodactilogia. 5 horas da manhã. Aqui no Peru eu estava dando aula já para o Brasil. Eita, caba trabalhador. Então, E, olha, já estou com saudade de todo mundo. Jorge, meu querido, eu tirei tanta foto de comida que depois eu vou mandar para você. Me mande. porque Jorge gosta de comer. Amo, Pois, gosto é que nem não, eu. amor. Eu e Vai Ítalo, ter outra E é engraçado, ele é magro. Quem? Vai ter Vai outra ter menina aí. Ou não, sou buchudinho. Só É buchudinho. Muito bem. Valeu, Ítalo Ventura. Vai Aproveite ter aí. outra turma de quirodactilogia? Mas, claro. Vai, a gente está com a pós aberta, ainda dá. Iniciamos hoje a pós. A primeira aula ao vivo é quarta-feira, às 9 horas da noite. Já tem atividade lá, mas vocês podem entrar. A gente está fazendo remanejamento. O professor Ítalo também vai estar na pós, o professor Jorge também, e a próxima pós vai ser de micologia, né? Mas eu sou técnica. Técnico pode fazer a Não, pós? na pós-graduação não. E a nossa, tem muita gente, professor, esperando para abrir a segunda turma de quirodactilogia do profissionalizante. Depois a gente vai fazer uma reunião pedagógica para ver se vocês conseguem suportar tantas aulas. Que aí, se os professores disserem ok, a gente abre. Olha, inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu dei uma capacitação para os docentes de uma faculdade aqui no Peru, né, o Instituto Tecnológico Carrión, e a gente falou muito justamente sobre esse tema que está sendo discutido hoje, que é exatamente os riscos, né, de contaminação e transmissão de patógenos dentro do serviço de podologia e dentro das escolas de podologia, né, que me pareceu uma discussão muito pertinente. A gente percebe que grande parte dos profissionais de podologia e de odontologia, de todas as áreas da saúde, já saem da faculdade sem ter vivenciado o que é o correto de fato, né? Certamente, Então, em todas. essa discussão de hoje é uma coisa importantíssima. Eu já estou há alguns minutos, aqui tem uns 20 minutos que eu estou vendo toda essa conversa de vocês e, assim, estou muito satisfeito. E hoje a gente fez essa discussão aqui dentro de uma universidade peruana. Que massa. Muito bem, vá-se embora jantar com o povo, que o povo deve estar ali esperando aí. E vou jantar mesmo. Estou indo para o Vá-se Madeira San.
Ô, delícia, manda foto, manda foto. Um cheiro para vocês, meus amores. Obrigada, Ítalo. Cheiro. Vamos Boa. continuar no artigo, professor? Bora simbora. Povo lindo, maravilhoso. As perguntas importantes sobre esse artigo é assim, ó. Cabine ultravioleta. Cabinezinha ultravioleta. Com essa luz ultravioleta. Protege contra a contaminação aérea? Contra os micro-organismos que tem nos instrumentais? Então, eu acho que uma mensagem muito importante desse artigo, que ainda estava muito nessa discussão, né, de luz ultravioleta, vai substituir a esterilização, não vai, é que ultravioleta não é esterilização, ela faz desinfecção. E a gente precisa entender que existem as normativas e que, pela normativa, a desinfecção química do ambiente é obrigatória e a esterilização, de acordo com a RDC 15 de 2012 e a RDC mais nova, anota aí, RDC 1002 de 2025, não permite luz ultravioleta, tem que ser esterilização. Então, o uso da cabine ultravioleta que esse estudo usou reduz contaminação, sim, mas não é confiável, porque não tem como a gente mensurar, né? Lembra que na autoclave tem um teste químico, teste biológico, a gente usa todo aquele fluxo unidirecional, tem todo um passo a passo, tem todo um controle, né? O próprio grau cirúrgico, que os instrumentos são colocados dentro para poder fazer esterilização, e na luz ultravioleta não, porque se botar um envelope, alguma coisa, é mais uma barreira para a luz. Não então, penetrar. Povo lindo, maravilhoso, luz ultravioleta como um elemento único para ser utilizado para desinfetar superfícies ou dispositivos médicos? Não. Perfeito. Beleza? Já deu ultimato. Tem um artigo bem legal, que é prevenção e controle de infecções na área da podologia e níveis de contaminação bacteriana que afeta equipamento podológico. Vamos falar desse geral, que é prevenção e controle das clínicas de podologia, né? Deixa eu projetar ele aqui para vocês. Esse aqui, ó. Prevenção de infecções. Prevenção e controle de infecções na área da podologia. E ele chama assim de área médica, podológica. Vocês são área da saúde. Sim. Esse é um artigo de 2015, que ele traz algumas informações bem interessantes, né? Que fala sobre o ambiente de podologia. Me fala, meninas, ambiente de podologia tem micro-organismo ou não? Tem gente que ainda acha que não, né? E trabalha sem muita preocupação. Mesmo vendo no dia a dia um monte de fungo, né? Vocês trabalham com fungo, meu povo. Vocês trabalham com micro-organismo. Então, ambiente de podologia tem uma microbiota, como o Ítalo fala, tem cheiro de chulé, né? Jorge, sabe que eu tenho medo, Jorge? De... Eu tenho medo, assim, ó, quando eu tô fazendo a espicolectomia, que tá com uma inflamação, tá com granuloma piogênico, aí eu tô pegando nos instrumentos, ou seja, agora chama instrumento, como é? Médico? Como é que fala? Dispositivo médico. É de os dispositivos médicos, agora não é mais um instrumento de podologia, né?
É dispositivo médico que fala. Médico, assim, não médico de medicina, médico da área da saúde, médico. Pronto. Aí quando eu estou pegando nos dispositivos médicos, aí, digamos, tá ali um material com sangue, aí eu tenho que pegar se eu vou pegar um álcool, eu vou pegar um sabãozinho de espuma para higienizar, porque eu uso muito o degermante, ou eu vou pegar um soro, alguma coisa que eu vou pegar assim, eu fico pensando, pô, eu tô pegando com a luva, mas eu tô mexendo aqui no procedimento e tô pegando né, nos objetos. Aí eu fico pensando que isso pode acontecer uma contaminação cruzada. Boa. Esse artigo fala muito nisso, em contaminação, infecção cruzada. Deixa eu abrir ele aqui. A versão. Você fazer uma boa desinfecção daquela superfície, da maca, da cadeira, do equipamento, e quando fizer o atendimento, você repetir essa desinfecção, aquele papel filme ele se torna um elemento a mais de risco. Exato. Tem uma falsa impressão de porque está com o papel filme, o plástico filme, uma falsa sensação de segurança, mas a superfície dele está toda contaminada. E o ato de você estar tirando e gruda no dedo, e tem que tirar a luva, e pega com a mão, e vai para um lado e vai para o outro. E não é a troca a cada paciente, né? E não é a cada paciente. Então, eu sou muito mais a favor da desinfecção química bem feita, na periodicidade correta, do que você está usando um plástico filme daquele, que tem várias voltas, e mesmo se você passar um desinfetante em cima do plástico filme, as voltas que tem nele pode ter micro-organismo abrigado ali embaixo. Então, eu sou muito mais a favor. Ah, Jorge, mas tem gente defendendo o plástico filme. Povo, infelizmente, como não tem uma RDC própria, cada um defende o que acha, né? Cada um defende o que acha. Mas eu acho muito difícil uma RDC da Anvisa dizendo assim, rode um papel filme no negócio da geração, tá? Cuidado para não comprar um antigo que não tem já um poder como o de quinta geração tem. Mas, assim, a cada troca de paciente, professor, é interessante a gente, pelo menos, borrifar o álcool e botar... Não tem aquele que a gente bota na maca, né? Aquele papel, só mesmo para proteger rapidinho aquele papel que é descartável. Mais o lençolzinho de papel, isso, ou de CNT. Mas no lugar de álcool, quaternário de amônia de quinta geração. No caso, na cadeira. Na cadeira? Na cadeira e na maca. Não vai danificar, não? Álcool é um desinfetante de nível baixo. Ele requer limpeza, enxágue. Sim, antes. E depois passar o álcool. Sim. O quaternário de amônia de quinta geração, ele já limpa e desinfeta na mesma passada. Bom saber. O álcool resseca a tua cadeira. O quaternário de amônia, não. Bom saber. Não resseca o plástico. Não tem efeito residual. Se eu passar álcool na minha cadeira, na minha parede, na minha bancada, em poucos minutos, essa superfície pode ser contaminada. O quaternário de amônia, se aplicado em alguma superfície, tem efeito residual de até 14. Não é 14 horas, não, é 14 dias, matando o micro-organismo. Mas eu preciso, então, a cada troca de paciente, passar o quaternário? Preciso. Porque quando o paciente senta com a busanfa na cadeira, ele leva o quaternário de amônia na roupa dele. Não, não vai manchar a roupa dele. Não mancha? Não. A não ser que você esteja usando feito Bruna, que está despejando o quaternário de amônia com balde.
Ela Ela disse usa 200 ml. 5 litros por dia. O quaternário de amônia sem diluição? A Eu Bruna não disse diluo, não. Eu que tá- jogo e vou ser feliz. ela tá vivendo loucamente com quaternário de amônia. E eu Ó, achava que eu era a primeiro, doida a doida da primeiro água eu sanitária. aspiro a sala, para não varrer. Aí eu aspiro. O Ó, aspirador é Bruna, só de lá. mas vê, o motivo de não poder varrer é para quando varrer não levantar poeira. Mas tu lembra que o aspirador de pó entra vento de um lado e do outro ele sopra, né? Aham. Então, cuidado com o aspirador. O ideal é não usar ele. É só pano umedecido. Pode ser umedecido com um pouco de água com detergente, um mopzinho seco, e depois eu passo o quaternário. Pode. Posso só passar o quaternário? Pode. Ele já limpa e desinfeta ao mesmo tempo. Aí tem gente Depois que eu aspiro, quando aí eu esfrego o chão, depois eu passo quaternário de amônia e deixo ele secar. Professor, esse quaternário, uma pergunta, ele já vem diluído ou é para diluição? depende. Depende A do... marca que eu indiquei, o Germe Rio, ele já vem diluído, pronto para o uso. Mas tem marcas que você dilui. Você dilui. Uma parte para cada 3 partes. Uma para 5. Depende da marca. É, eu sabia do Germe Rio que era diluído, pensava que só existia para diluição. Ele é de pronto uso, o Germe Rio. Tem borrifador? Tem versão de 5 litros, galão. Tem versão de 1 litro e tem versão de 750 ml com O borrifador. borrifador é esse para superfície. Eu recomendo comprar um de 5 litros para ficar passando no chão, mas não é para despejar, não. O que o Marcelo diz é assim, aplique um pouco do produto no pano, no mop. Não é para passar no chão e ficar molhado, não. Sabe quando a gente passa um negócio no chão ou na bancada e fica um rastro de umidade que logo, logo ele seca? Eu passei, tá úmido e automaticamente o vento já vai secando. Pronto, é para passar naquele nível. Um pano levemente umedecido. Enquanto tiver um rastrinho de umidade, tem produto. Confie. Então, Não é para jogar o mop vai. e ter que secar ele, porque você estaria colocando muita quantidade. Entendi. Bom saber. Beleza? Eu quero que Marcelo se com Bruna. Bruna é... Você sabe que Bruna é palestrante nata, né? Eu não tenho dúvida que logo, logo ela está dando aula aqui na Navigário também, e várias outras dessas meninas aqui, tá? E aí, abre um espaço para a Bruna. A gente vai botar ela para pegar um artigo científico e ela vai fazer. A próxima vai ser os alunos. Ô, Jorge. Jorge? Você vai. Sim. Eu ensinei no curso de quirodatilogia. Quem vai fazer após vai ter módulo de biossegurança. Certamente. Quem tem um espaço de atendimento que quiser uma consultoria, eu ensino pessoalmente, assim. Eu e a pessoa cobro barato, R$ 1.200, dividido em 4 vezes sem juros. Eu entrego documentação sanitária, eu dou aula, a gente se encontra várias reuniões. No Instituto Elevare, por isso a gente está pensando em abrir um curso sazonal de biossegurança, onde cada um, o Jorge vai fazer, vai entregar também, e, claro, que tem as particularidades. Uma coisa é você ter a aula de biossegurança, ter o curso de biossegurança, e a outra coisa é você ter uma consultoria particular com ele. Isso.
nível diferente. O curso ele vai dar o geral para todo mundo e tal, e depois ele diz, Jorge, vem cá, eu sou assim, assim, porque cada ambiente a gente viu que tem o quê? A Anvisa local. Só que esse aí é mais também para manicures. E aí poderia fazer um de manicure e outro só de podologia, né? Vamos terminar nossa... Vamos embora. Vamos lá. Então, ó, esse artigo, ele fala sobre isso que a gente está discutindo, né? Ele fala sobre... Cadê o artigo? Aqui, ó. Prevenção e controle na área podológica. Prevenção de controle de infecção. E isso que a gente está falando de desinfecção de ambiente é prevenção de controle de infecção, tá? A gente não está fugindo do tema. É um artigo que eles fizeram, né, essas análises. Esse artigo ele foi realizado porque tinha uma preocupação de falhas relacionadas à prevenção de infecção no ambiente de podologia por conta de vírus, fungo, bactéria. Então, eles fizeram essa análise e tentaram responder uma pergunta, assim, o problema central. Qual é a melhor técnica, né? Qual a melhor técnica para a gente poder combater essas infecções? E aí eles citam o CDC, Centro de Controle de Doenças americano, é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, tem um CDC. E aí eles fazem assim, ó. Eles falam sobre a prática clínica. Eles identificaram lá na Califórnia 9 casos de hepatite, né? 9 casos de hepatite em uma instituição de idoso. Vê que interessante. E eles sempre fizeram uma investigação. Por que esses idosos contraíram hepatite? E 5 dos 9 casos novos de hepatite que surgiram lá nessa casa de idoso, 5 dos 9 casos que tinham sido atendidos pelo mesmo podólogo no mesmo dia. E aí eles fizeram uma análise e viram que o podólogo usava instrumentos que não fazia esterilização, os instrumentos sujos de sangue ele botava junto de instrumento estéril, não tinha separação de área suja, área limpa, entendeu? Eu vi esse artigo, inclusive, não é do Brasil, né? Não, é Estados Unidos, foi na Califórnia. Por isso Então, que é importante ter uma vigilância sanitária, alguém que regularize isso. Sim. Não sei se brincar lá também tem, né? Mas eu acho que é diferente. Por isso que é importante termos uma podologia com profissionais produzindo ciência. Perfeito. E sabendo disso. Então, é uma coisa que eu tenho falado muito para quem organiza evento de podologia. É assim, coloca no teu evento um momento de apresentação de trabalho científico, como a gente tem em outras áreas já, né, Ivância? Congresso de Biomedicina. Eu vou ter agora, por exemplo, um Congresso Nordestino de Medicina. Hoje, eu estava corrigindo, acho que 8 trabalhos que minhas alunas vão submeter para o Congresso. Então, meu sonho é ver... Fazer um congresso realmente disso, porque é perfeito, Jorge. Apresentação de artigo científico. Mas, Jorge, você tocou num ponto, porque a gente vai plantando para depois colher. Então, tem esses eventos, esses congressos, que pode ser também de forma online e universal. A ideia, inclusive, eu acho que a gente já participou desse tipo de congresso. Eu acho que eu lhe conheci nesse tipo de colóquio. Sim. E aí era justamente isso, botar as pessoas, a minha ideia, né? Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente tem que plantar para depois ir colhendo. E aí, depois, a gente fazer um congresso com os trabalhos submetidos. E aí, a ideia é justamente essa, é realizar esse sonho que eu acho que eu compartilho com você da mesma ideia.
que é Isso. justamente que os alunos submetam os trabalhos dele para que a gente tenha uma validade acadêmica, até mesmo como instituição, e a gente fazer livros, fazer artigos, e a gente colocar. O senhor agora fez o X da questão, por que que a gente está treinando essa galera para ter essa discussão. Boa. Mas conta aí, professor, rapidinho, que eu atrapalhei sua fala, como são Nada. feitos os processos? Complementou. Ó, esse artigo aqui que a gente está analisando, certamente ele veio de uma observação de alguém. Pode ter sido. Eu imagino, a minha cabeça é fértil. Fluindo, claro. Eu imagino, a instituição de idoso tinha um podólogo. Aquele cabo antigão, que nojentão, que não esterilizava direito. Aí, de repente, chegou uma podóloga nova. E identificou isso. Tem 9 velhinhos com hepatite. Vamos investigar. Ó, tem uns 2 ou 3 aqui que já tinha. E depois, rapidamente, apareceram mais 5. Vamos analisar. Como é que esse povo pode ter pego hepatite? Alguma contaminação, né? Aí foi analisar e viram que os 5 que estão com hepatite foram atendidos por esse podólogo nojentão. Ela matou a questão, né? Disse, opa, tem um nexo causal aí. Então, imagina um congresso de podologia, como tem o CIAP, como tem o de Ítalo no fim do ano, para podólogo, como tem a CNP, Convenção Nacional de Podologia, que eu vou palestrar próximo ano também lá. Imagina, um congresso que o Instituto Elevari vai criar, online, presencial, com a opção de quem vai se inscrever também mandar um trabalho científico, um resumo. Esse resumo pode ser um relato de experiência, uma revisão da literatura. E a gente publica livro. A ideia é justamente essa. O senhor já contou o gato, mas a ideia, professor, é justamente essa. Não só os palestrantes, né, publicarem, mas todos, a gente abrir para todo mundo apresentar os trabalhos. É do mesmo jeito que a gente faz. Porque a gente tem o quê? O Sinamassa. O Sinamassa foi um congresso que eu inclusive, eu publiquei um capítulo de livro, que eles têm as editoras aqui pela UFPB, e a ideia é justamente fazer a parceria com ela, porque, teoricamente, tem a ajuda do governo, para patrocinar o nosso evento, o nosso congresso também, e a gente publicar o artigo e chamar a galera. E essa galera que está no Ciência na Prática, ser as primeiras pessoas aí que vão publicar aí os casos. Maravilha. Essa é a ideia. E aí, junto com o Ítalo, que ele sempre faz também o congresso, é transformar isso aí. Ó, boa. E esse artigo? O que é que a gente, precisa fazer uma análise criteriosa dele? É que, a amostra, né? Tem assim, o N, a quantidade de indivíduos, a amostra não foi representativa. Então, a gente não pode afirmar que, sei lá, ou que a hepatite foi de fato provocada pelo atendimento do podólogo, existem as evidências, né? Mas, enfim, esse artigo traz essa reflexão muito legal sobre a falta do cuidado no atendimento de podologia, pode, sim, e provoca casos de hepatite, de HIV, de transmissão de fungo. Então, imagina o tanto de infecção cruzada que a gente não tem, né? Vocês que atendem uma pessoa que tem um fungo e, de repente, não se cuida, você leva o fungo para casa, passa o fungo para o marido, para a filha, para o filho, para você mesma. Então, essa infecção cruzada é algo que tem que ficar no radar de todo mundo, de todas vocês. Beleza? Aí tá aqui, ó. Ele trouxe o fluxogramazinho, a seringuinha.
usaram a mesma seringa também, ó, para fazer os Sério? tratamentos, a resenha. Eu vi algumas coisas. Eu disse, Beleza? eu vi, eu disse, não tem Anvisa, não tem coisa, não tem um órgão que regulamente. Além de ser 2015, né? Provavelmente, como a biossegurança muda, deve ter mudado muita coisa, né? Depois das publicações dos alertas. Sim. Fala, Bruno. Aqui, vocês acham que eu sou a doida da desinfecção, né? Sabe qual que é a pauta da briga do meu esposo hoje? Que eu não posso mais entrar dentro de casa com a roupa que eu saí do meu estabelecimento e que eu tenho que ter uma máquina de lavar roupa separada, que ele não quer ter contato comigo depois que eu voltar do trabalho e nem entrar dentro de casa por causa de contaminação cruzada. Mas ele tá certo, isso aí ele tá certo. E ele falou comigo que eu vou abrir o microfone e vou falar que eu não te aceito. Mas tá certo. E tem um Eu não sou a única louca. Não, mas tá certo. Tá certo. Tá certo. Como tá é certo. que eu vou entrar nua dentro de casa, tirar roupa na varanda, igual na pandemia? Olha, igual a gente de hospital, chega com a roupa, bota a fardinha, depois faz o quê? Depois do trabalho, troca a roupa, descarta, bota no cesto lá e leva para a lavanderia específica lavar. Você pode fazer isso, até contratar uma lavanderia específica para isso. Para o ambiente, é o que a maioria dos hospitais fazem, às vezes tem a própria lavanderia, né? Mas, ou então você chega e faz a descontaminação. Aí é com o professor. Professor, conta Eu vou aí. fazer um vídeo dele dançando aqui, gente. Ele tá aqui, ó, bem feito. Tá certo. Vê, o que eu falo é assim, na aula que eu dei para as meninas de quirodatilogia, para o curso técnico, Conte. eu tenho uma teoria assim, que eu sempre uso nas aulas, que é a teoria do sinal de trânsito. O sinal de trânsito não tem um sinal verde, amarelo e vermelho. Pronto. Você precisa enxergar o seu ambiente de trabalho, seu ambiente de atendimento, com áreas e procedimentos que algumas são sinal verde, é de boa, alguns são sinal amarelo, cuidado, eleva o cuidado, alguns são sinal vermelho. Você tem que trabalhar parecendo um astronauta. É o mapa de risco, né? Boa. Mapear o risco no atendimento, mapear o risco, e aí para cada procedimento reflexologia podal. De boa. Analisei o pezinho, tá limpinho, tá arrumadinho, não tem sinal de fungo, tá de boa. Você faz até sem luva às vezes, não é? Uhum. Pega o hidratantezinho, faz a reflexologiazinha, tá, beleza. Mas tem procedimentos que você precisa elevar o cuidado. Já tem que botar luva, já tem que botar touca, jalequinho abotoado. Tem procedimento que tem pó, aí eu já preciso me preocupar com exaustor, uma máscara. Então, é importante desenvolver essa visão da biossegurança, essa percepção do cuidado. Isso é massa, quando você desenvolve. Então, não quero ninguém neurótico, parecendo um astronauta o tempo todo, sem querer encostar em nada o tempo todo, mas eu quero que você saiba quando pode e quando não pode. Sabe? Então é mais ou menos isso que vocês precisam desenvolver. Ó, esse artigo último, o terceiro, menino, o tempo voa, a gente nem percebe, né? A gente já está conversando aqui há 1h30. Pois Ó, é. o último artigo é nível de contaminação bacteriana que afetam os equipamentos de podologia. Level of bacterial contamination. Chique. É um artigo mais recente que os outros. Não, mais recente não. Mais antigo que os outros. Ele é do ano de 2000. Os outros foi de 2000 e
2014, né? 2015 e 2014. 2015, 2014. Jorge, por que artigos tão antigos? Criaturas. Podologia não publica. Pois é. Vamos publicar? Vamos publicar. Publicar. Quem quer publicar, me manda um oi para Ítalo. Se você tem um relato de experiência interessante, sei lá, de uma técnica, de um produto, de um protocolo para cuidar de fungo, você segue um protocolo que diminui o tempo do tratamento, que melhora a cicatrização no pé diabético. Então, a área precisa ser fomentada. Fomentada. Eu tenho certeza que se a gente pesquisar aqui agora, a área da ortopedia, tem artigo publicado ontem, 2026. Julho. E tem uma revista muito boa, que foi uma aluna que mandou, eu vi essa revista, é muito boa, é só de podologia, só da parte aí também da podologia, e é uma revista ativa, viu? E é boa para publicar. Então, a gente já achou até mesmo uma revista massa, como diz você, para publicar. Podologia. Food, não sei o que, é um do pezinho. Foi até uma aluna que mandou o artigo, sugeriu, e vou até pedir para que ela veja. Não tem não, tá, meu povo? Tem. Tem uns artigos bacanas, mais recentes. Ó, eu estou entrando aqui no lugar mais fácil que é de achar. Google Acadêmico. Você digita no Google assim, Google Acadêmico. Aí você vai cair dentro de um Google que é diferente. É um Google que só mostra trabalhos científicos. Aí tem um trabalho legal aqui, por exemplo, Podologia e Ciência da Saúde. Um estudo sobre a percepção e ativismo do podólogo brasileiro. Vê que legal. Um estudo que fizeram sobre a percepção e o ativismo da área de vocês. Acho interessante. Vou mandar para vocês aqui no grupo. Manda para a gente já ver. Já fica aí como... Que legal. Um artigo sobre o ativismo. Como é que está? Como é que está a podologia aqui no Brasil? Eu acho que esse é um artigo bom para a Tânia discutir. É massa, Tânia está aí, né? Tânia está aí vendo, contato aí com o SUS. Acho que ela tinha uma boa carga para ela apresentar esse tipo de artigo. Seria massa. Oi, tô aqui. Bora, mas semana que vem? Você que aí é da sociedade aí brasileira, a gente fazer aí para você ver, você participa de uma associação, divulgar também. Sim. Seria bom. Topa? Ok, beleza. Ao vivo, tá? Topou, professor. Olha que maravilha. Então, tem alguns trabalhos. Ulceração arterial e venosa em pé diabético, a atuação da podologia na prevenção. Então, vale a pena dar uma caçada depois em artigos, né, de podologia mais recentes. Mas vamos lá, vamos analisar nosso terceiro. A revista depois está sendo publicada, né? Não é só isso. Na primeiro, eu já falei revistas e muita gente procurou muita revista massa. Fala, Tânia. Manda para mim qual que vai ser o artigo, tá? Para eu poder pegar aqui, tá bom? Se quiser sugerir outro, pode até sugerir, tá? Ou então, não, tá tranquilo. Tá de boa. Tá lá no grupo, joga lá, professor. Baixa aí e joga lá. Já baixei, já tá lá. Rapidinho. Valeu, obrigadão. Esse artigo, esse último artigo que a gente vai conversar aqui, nosso terceiro da noite, ele é um artigo que o título é Níveis de Contaminação Bacteriana. Fala sobre contaminação em equipamento de podologia. E a pergunta que esse artigo quer responder é assim: a desinfecção rotineira feita nos equipamentos numa clínica de podologia realmente é eficaz para controlar a contaminação ao longo de um dia de atendimento? Eles fizeram essa pergunta. A desinfecção é suficiente para
para combater a contaminação que tem dos micro-organismos e tal. Aí foi bem legal. Eles analisaram algumas superfícies diferentes. Olha aqui, ó, a cadeira de vocês aí, ó. Então, analisaram a luminária, o cabinho da luminária que você pega, o carrinho de apoio e a cadeira do paciente, né? Principalmente a parte ali do pé, né? Onde encosta o pé. E aí eles fizeram uma análise de 16 cabines de podologia e mais ou menos analisaram 16 cabines diferentes e mais ou menos eram 70 pacientes atendidos por dia. É gente, né, não? E aí eles fizeram uma análise muito legal. Eles pegaram uma areazinha de 5 centímetros quadrados e fizeram aquela coleta de microbiologia, sabe? Que a gente usa tipo um cotonete grandão, um suave. Então, eles definiram a área, 5 centímetros quadrados, coletaram com o suave, e o suave, quando a gente faz o exame, a gente conta através de UFC. Mas não é UFC de briga, não, de luta, não. É unidade formadora de colônia. E o que é que eles conseguiram observar? Que quando a gente desinfeta, a desinfecção reduz os micro-organismos. Mas durante o dia, essa contaminação volta a aumentar. E do que eles analisaram, o mais contaminado foi o cabo onde você pega com a mão. Foi o mais contaminado. Então, entre o cabo da mão, que você pega com a mão, o cabo da luminária, para puxar a luminária, entre o carrinho de apoio, que você fica pegando nele o tempo todo, e a base onde o pé do paciente está encostado na cadeira, o cabo foi o mais contaminado, e depois foi o carrinho de apoio, e o menos contaminado foi o lugar onde está o pé do paciente. Vê que doideira. Porque a mão, né, vai levando. A sua mão toca na ferida, no foco onde o ferimento está, e depois você sai mexendo em tudo e vai contaminando tudo. Sabe o que eu notei aí que poderia ter feito nesse artigo e não foi feito? O micromotor. É porque também acho que é de 2000, né? Será que ainda já existia micromotor lá na época? Talvez não, né? Talvez nem existisse. Talvez não Mas fosse. acho que sim, era aqueles grandões. Eu acho que na podologia sempre existiu. Eu tinha um que era bem arcaico. Era um de pedal, um bichão que a gente tinha e tinha que comprar. Eu acho que tinha, sim. Eu comecei na podologia, era antes disso, é isso mesmo. Eu tenho 40. Mas assim, tu tá ligado com algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil que às vezes não chega lá no gringo, né? É verdade, mas... Então, tipo, será que... E a gente não sabe nem se lá é permitido. Micromotor. Né? Será que era permitido usar o micromotor? Esse não é brasileiro. Aí, não, esse artigo não é brasileiro. Então, entendeu? Tem essa questão, né? Dos equipamentos de podologia. O artigo foi acho que é da Inglaterra, United Kingdom. É tipo um manicure. É verdade. Tu sabe que um manicure... Teve uma manicure, inclusive lá em Londres, que fazia cutícula e ela foi presa por prática ilegal da medicina por arrancar remover cutícula. No Japão também é do mesmo jeito, você não pode. Então, talvez, eu acho que talvez por isso, né?
que eles E talvez não eles, analisaram, porque era no ano 2000 e talvez não tivesse uma que nem regulamentação. profissional da saúde às vezes considera. Ninguém sabe, as enfermeiras, a gente é esculachada, às vezes. Tá E eu vendo? apresentei 2 casos clínicos no meu TCC, viu? Eu fiz formação técnica. Muito Eu bom. apresentei 2 casos clínicos, uma paciente diabética já tinha 3 dedos, 4 dedos amputados por fungos, né, a tinea interdigital. Eu apresentei ela, fiz o exame neurológico de sensibilidade nos pés, com diapasão, o martelo de Aquileu, o monofilamento. Apresentei com a ajuda de um professor muito bom, acho que é do Rio de Janeiro, ele me orientou. E eu apresentei esse exame para uma paciente que já tinha amputação e uma outra paciente que era uma jovenzinha, que não tinha doença. E aí, o que aconteceu? Mostrei para a bancada de professores e para todo mundo que estava assim na sala vendo, né, a apresentação do TCC, que realmente tinha muita diferença na resposta intramuscular, né, que é assim, não é uma coisa que o corpo não controla, né, a contração muscular de um paciente que tem a neuropatia diabética para um paciente que não tem, que o exame realmente funciona em um atendimento de podologia clínica. E foi ótimo, foi muito bom. Boa. Meninas, então assim, ó, esse trabalho, ele é um trabalho que avaliou, como eu falei, fez swab nas superfícies, avaliou o crescimento de micro-organismos e percebeu que assim que fez a desinfecção, aquela superfície foi desinfetada, mas que logo em seguida os micro-organismos começaram a crescer. E aí chegou a conclusão, está aqui, a conclusão do artigo, que aquela solução que eles usavam, tipo uma clorexidina alcoólica, clorexidina 0,02% em álcool a 70%, uma clorexidina alcoólica que eles usavam, que aqui a gente usa mais essa solução para antissepsia, né, para pele, não para superfície, tá? Perceberam que ao longo do dia esse efeito dessa desinfecção não se manteve e que os procedimentos de desinfecção mostraram-se ineficazes para eliminar o Staphylococcus aureus, que pode colocar os pacientes em risco de infecção cruzada. A alça da luminária foi o mais contaminado, precisando de um protocolo de limpeza e desinfecção que tem que ser revisitado, auditado e aprimorado. Então, certamente estudos feitos esse, lá atrás, no ano de 2000, foi o que incentivaram o desenvolvimento de desinfetantes mais eficientes. Era isso que eu ia lhe perguntar. O quaternário de amônia. de quinta geração, que faz efeito residual de até 14 dias. E aí veio essa minha pergunta. Assim que o senhor falou, eu disse, se usasse o quaternário de amônia, será que o resultado seria o mesmo? Sem dúvida, seria totalmente diferente, mas em 2000 não tinha. Ou tinha... E não era muito usado. E também não era aqui. Ó, a gente está no de quinta geração. Quaternário de amônia, a gente está no de quinta geração, tá? E qual é a diferença das gerações, professor? De 1, 2, 3, 4, 5? Se é de quinta, veio de quarta ou de terceira, o que é que vem a evolução de um para o outro? Professora, eu quero fazer uma pergunta, eu estou no celular, não dá para erguer a mão. Tá, pode falar. Então, eu fiquei intrigada em relação à roupa, né? Porque eu tenho meus filhos, entrar em casa, e eu acho que a gente não deve ser, às vezes, neurótica. Se eu tiver que levar para lavar, que nem roupa de hospital, eu estou ferrada, porque tempo, dinheiro. Eu queria saber se esse produto, então, eu poderia lavar roupa com ele. Não resolve? O que eu tenho que fazer com a roupa? Eu sei que eu tenho que fazer lá. Agora, o que eu faço para trazer em casa? Professor, Paula, eu dou, assim, eu faço uma sugestão, principalmente agora ambientes mais de manicure, podólogo eu não sei, tá? Porque o risco é outro. Mas para as manicures, inclusive, eu indiquei, né? Primeiro ter uma farda,
né, uma farda tipo aí de hospital, você usa ao invés do jaleco, e se tiver o jaleco, usa o jaleco, mais uma roupa por debaixo, e ainda dependendo daquele, porque é muito pó, e aí você coloca aquele capote, sendo que um pouquinho mais grossinho, dependendo do procedimento. E aí, no final do dia, você pega e descarta. Já é uma grande barreira para não sujar a sua farda. E quando chegar, antes de colocar na máquina, separa, coloca numa solução sanitizante, que é água com água sanitária, coloca, deixa lá de molho, no outro dia você enxágua e pode jogar na máquina normal. Mas isso para procedimentos de manicures, para salões, para quirodatologia, é um procedimento assim, para que não fique noiado, né? Que não Porque eu, professora, o foco onde eu trabalho é muita micose, as unhas, lâminas grossas, né, que eu tenho que fazer bastante com a fresa, com lixa, eu uso tudo que tem que usar, os EPIs correto, mas eu tenho os que eu venho para casa, é a calça, eu uso o jaleco, eu uso a capa de plástico, daí eu borrifava álcool, agora eu sei o que eu tenho que borrifar, ótimo, esses ficam lá. Agora, o que eu trago para casa, a roupa que eu visto, eu vou sentar no carro, tudo bem, ali, daí não tem problema, mas daí eu vou levar, o que eu lavo, a roupa que eu venho para casa, como que eu devo fazer com isso, né? Maravilha. Eu acho que a dúvida de Ana Paula é a dúvida de muita gente aqui. Vamos falar agora. Entenda assim, que num ambiente de atenção à saúde, um consultório de podologia é saúde, quirodatologia é uma área nova, é saúde. Você vai estar trabalhando com lesões, com sangue, com bisturi, com pérfuro cortante. Num ambiente de atendimento, você deve usar um desinfetante de uso profissional. Então, você deve ter, num ambiente de atenção à saúde, um desinfetantezinho desse aqui, ó. Você deve ter um desinfetantezinho desse aqui. Beleza? Tá conseguindo ver aí a imagem? Tá, sim. Pronto. Um Germe Rio, quaternário de amônia de quinta geração. Garrafa grande dessa, de 5 litros, para ficar passando no piso, sem exagero. Umedece o mop, não é molhar o mop, é umedecer. E um sprayzinho desse para ficar passando na cadeira, na maca, na bancada, no equipamento. Tem ele no formato de lenço umedecido. E você pode também usar. Beleza? Mas esse produto... Alguém lê para mim o que está escrito aqui no rótulo? Alguém lê para mim o que é que está escrito no rótulo dele? O que é que está escrito aqui, ó? Lê para mim. Alguém, por favor. Lê o que está escrito no rótulo. Cadê? Deu ruim. Subiu. Deu ruim mesmo. Aqui. Vai. Mais pra cá, desce. Eita, foi demais. Aí, produto. O Germe Rio, ele tem a apresentação de 1 litro, 750 ml. Mulher, que tu tá falando aí. Eu aumentei muito a tela. Vamos lá. Germe Rio. O que é que está escrito na embalagem? Produto, o quê? Somente para uso profissional. Proibir a venda ao público. Produto para assistência à saúde. Assistência à saúde. Antes de usar, leia o rótulo. Então, eu não posso ter esse produto na minha casinha maravilhosa. Não é de uso doméstico. Então, o que eu recomendo para vocês? Comprem esse produto aqui, ó. Lisoforme. É um quaternário de amônia bem mais fraquinho, que é de uso doméstico. Você pode ter em casa. Então, chegou da rua com seu jaleco ou a roupa do atendimento,
coloca num balde com água e joga uma tampinha de lisoforme. Esse tipo de desinfetante, ele é indicado para roupa. Assim como o desinfetante Omo. Desinfetante de roupa. Aqui, ó, tem o Lisol e tem o Omo. Aqui, ó, alguns desinfetantes que são indicados para roupa. Pinho-Sol transparente. Esse eu já ouvi falar. Veja. Então, eu recomendo sempre o Lisoforme, mas você pode comprar um Omo, desinfetante Omo. A Omo lançou um desinfetante. Omo, desinfetante, que tem indicação para usar em roupa. Para concorrer com o Lisoforme. Para concorrer com o Lisoforme. Aqui, ó. Esse Lisoforme, ele é o desinfetante. Aí você lê no rótulo, que está escrito assim, ó, indicado para roupa. Aqui em casa a gente usa o Pinho-Sol. Como eles estão ficando modernos. Olha esse Omo. Age, desinfeta por 3 dias. Entendeu? Não. Então, quando chegar em casa, abra a torneira, enche um balde e desinfete sua roupa. Ou com água sanitária, se for roupa branca. Se amarelar, depois você usa Vanish Poder O2. E depois que desinfetou, aí você pode enxaguar, jogar um sabão em pó, dar uma esfregadinha. Qualquer sabão líquido, azul, até mesmo Omo, por isso que sabão em pó e a maioria das roupas é tudo azul ou violeta, porque são desamarelador. Então, boa. Nem então, assim, depois que desinfetou, aí você enxágua, bota um amaciantezinho para ficar cheirosinho. Muito obrigada, porque eu estava apavorada. Falei, meu Deus do céu, né? O que nós vamos fazer? Eu fiquei apavorada. Mas no sentido assim, eu pensei no Lisoforme, até da época do Covid, eu pensei que alguma coisa tinha que usar. Mas daí eu fiquei tardia nisso, e hoje foi por isso que nós estamos aqui, né? Aprendendo, procurando mais informação com a professora, uma pessoa excelente, que eu aprendi muito, estou aprendendo muito com eu já vi com o senhor, com o Ítalo também, uma vez, e estou muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração aí pela informação, viu? Muito bem, maravilha. Desinfetou a roupa ou o jaleco. Quem trabalha com fardinha, desinfeta a fardinha. Jorge, eu não quero estar lavando roupa no balde. Eu já trabalho feito uma escrava. Chegar em casa, eu não quero estar lavando roupa no balde, não. Existe indicação para você jogar o lisoforme também na máquina, no lugar do alvejante. Agora, no rótulo diz assim, para botar no balde é uma tampinha. Se quer botar na máquina, é um copo americano, que é aquele copo de tomar cerveja em barzinho. Aí você bota ele... É melhor botar a tampa. É mais econômico. E aí depois enxágua, você não precisa lavar a roupa, e depois você joga na máquina. Só para centrifugar, né? E aí faz uma lavagem rápida, só mas com aquela roupa... Já desinfetou, né? Faz uma lavagem rápida naquela máquina e pronto, você só bota de molho para não misturar com as outras roupas. Entendeu, Aniele? Tranquilo? Até mesmo por causa da roupa da família da gente, que é lavada junto, né? Isso. Posso fazer um comentário? Pode. Eu tento reduzir o máximo possível de produção de pó dentro da minha sala, porque fica como a gente atende pessoas com, às vezes, tem todas as unhas cometidas por fungo, se for lixar aquilo tudo, vai virar só pó dentro da sala, né? Então, assim, eu tento cortar o máximo possível da unha ali, para diminuir o tanto que eu tenho que lixar. Então, eu corto
o máximo possível, e aí eu uso brocas pequenininhas também, porque quanto menor a broca, menos pó ela produz. Você pegar uma broca de cerâmica maior, ela vai fazer mais pó do que uma broca mais fininha. Então eu uso as brocas fininhas para fazer ali o acabamento lixar. Também umedeço tanto as unhas como a região plantar antes de lixar, tudo isso faz reduzir o pó. Se eu deixar as unhas ali com um pouquinho de emoliente, na hora que eu for lixar, não vai subir todo aquele pó. A mesma coisa a região plantar. Maravilha. Biossegurança não é só uma medida, é um conjunto de cuidados. E entre esses cuidados, o que você falou muito bem, reduzir, diminuir o tamanho, diminuir a superfície de contato, afastar um produto que você vai abrir longe do nariz. É um conjunto de cuidados que vão somando para você ter uma proteção, para você e para a sua família. Muito bem, perfeito. Joia. Jorge, eu queria colocar uma coisa aí. É o seguinte, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu trabalho... A maioria dos meus pacientes são da área da saúde, certo? E quando não é da área da saúde, vem indicado pela área da saúde, vem pelo posto médico. Eu montei um projeto na minha cidade de pé diabético e doenças crônicas. E, infelizmente, por questões políticas, ele não foi para frente, porque minha cidade anda num cenário muito ruim, mediante guerra, mediante tudo isso que a gente está vivendo. Só que, graças a Deus, uma das áreas que eu mais atendo são profissionais da área da odonto. Então, meu parâmetro nem é somente a vigilância, mas são as ASB e as TSB, as técnicas de saúde bucal e as dentistas que eu atendo. E elas falam comigo, a aspersão de aerossóis dentro de um consultório odontológico é muito grande, Bruna. Isso não faz com que diminua, né, a sua aspersão aqui, né? Aí elas falam sobre a estrutura lá, igual elas falam comigo. Você se preocupa muito com estrutura, se preocupa muito com essas coisas, tem coisa que nós lá dentro não temos, que a própria prefeitura não fornece, mas a prefeitura não vai fiscalizar a prefeitura, certo? A vigilância é um órgão municipal. Só que aí, eu ponho um pensamento, como a colega frisou aí, né? A gente umedecer a área, tentar reduzir. Só que é algo microscópico. É algo que a gente, assim, não consegue visualizar. Por mais que a gente ache que a gente não está produzindo, qualquer fresta, qualquer coisa que possa caber um micro-organismo, ele vai se instalar e ele vai criar biofilme. É um alicate amolado, que cria ranhuras, é um instrumental que, sem querer, caiu no chão e foi danificado, ele vai criar biofilme. É a nossa própria agenda que a gente usa de papel. Ela vai criar biofilme, a nossa capinha do celular, ela vai criar biofilme. Ah, se é paranoica? Sim, só que eu tenho que pensar que eu sou uma pessoa deficiente imunológica, tá? Porque eu sou gastroplastizada, eu tenho bariátrica há 15 anos. Então, eu sou uma pessoa que, se uma pessoa do outro lado da rua passar com conjuntivite, eu pego. Eu evito ambiente hospitalar. Então, eu prezo pela saúde da minha família, porque eu tenho 3 crianças que convivem em creche. Quem tem criança em creche sabe como elas adoecem e estão suscetíveis a isso. E não somente isso, eu penso na vida daquele que senta na minha frente. Porque ele não é somente quem me sustenta e gera a minha renda. É uma vida. Então, escuta atenta, responsabilidade com aquilo que a gente faz, comprometimento com a biossegurança nossa, da nossa família, deles, do meio ambiente em si, tudo que engloba a nossa atividade é de responsabilidade nossa ter muito cuidado, manejo dos nossos rejeitos, né? A forma que a gente descarta. Outro dia a gente estava discutindo
o que era lixo contaminante e não contaminante dentro de uma sala podológica. Se você for analisar, tudo se torna contaminante. Até o grau cirúrgico que você acaba de abrir, ele se torna contaminante, porque você abre o grau cirúrgico e coloca sobre a bandeja. Enquanto você está fazendo o procedimento, ele está recebendo aspersão. Então, por mais que ele não tenha tido contato com a área lesionada, ele se torna um material contaminante. E aí é essa análise crítica que a gente tem que ter. Então, não é uma paranoia com limpeza, não é uma paranoia de desinfecção, e também não é viver numa bolha. Mas hoje, por exemplo, após a quirodatologia, eu jamais vou na minha fruteira e vou pegar uma fruta que está podre com a minha mão, sem uma proteção. Porque se eu tiver uma porta de entrada na minha mão, eu vou me contaminar. Se minha mão tiver úmida o suficiente e com fissura o suficiente, é um ambiente propício para uma cândida. Então, eu penso nisso tudo. Eu parei de frequentar piscina? Parei. Parei de frequentar sauna? Parei. Eu parei de tudo. Eu joguei sapato de couro fora? Joguei. Eu uso 2 calças? Eu uso. Eu uso 2 meias? Eu uso. É toque? É. Eu sei que eu tenho. Diagnosticado? Eu tenho. Mas a conscientização vem de nós mesmos, profissionais. A gente não precisa de um órgão fiscalizador. A gente precisa de ter consciência. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, a gente pode tentar, sim, reduzir ao máximo tudo aquilo que a gente possa estar fazendo de errado. Mas a gente prestar atenção todos os dias nos nossos pequenos atos, porque viram costume. E aquilo que vira costume e vira rotina, você para de perceber. Então, a autocrítica, ela tem que vir da gente mesmo. Não é de um órgão fiscalizador, é nosso. É isso que eu tento fazer, sabe? É isso que eu tento pensar todos os dias. O que eu estou fazendo que pode impactar? Por exemplo, a minha varanda. Eu lavo a minha varanda e jogo água para a rua. Eu já estou pensando em canalizá-la. Por quê? A minha varanda também tem acesso ao meu consultório. Será que lá na minha varanda não tem algum modo de contaminação que foi até lá por um sapato? Aí eu jogo ele para a rua? Entendeu? Pois é. Eu estou pensando no meio ambiente. Eu estou pensando na vida dos outros que passam na rua. E se fosse... A conscientização, né, é o que realmente é para ficar na gente. É muito melhor conscientes do que prevenir do que remediar. Tânia, quer falar? Mas, professora, se a gente ficar também pensando assim, não vai dar para viver, porque não é só fungos, não é só bactérias do consultório da gente, né? E a imunidade que ela falou é uma coisa muito importante, ela tem que se cuidar mais, nós temos que nos conhecer. A gente trabalha, a gente sabe, temos que saber que a gente pode ter ali, que é a colonização, que a gente estava conversando, para ficar colonizado, que pode, sim, infectar e não infectar. Então, também é um leque bem aberto, tudo isso. A gente vai fazer a nossa parte, como ela falou, da melhor forma possível, mas também, se eu for entrar em tantos detalhes, eu largo, porque daí eu começo a ficar louca, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer a melhor forma possível, como professor e a professora fala, mas agora ficar pensando na rua, no esgoto, eu acho que eu vou acabar ficando bem louquinha. Mas eu acho por aí, a gente tem que pensar muito bem na imunidade, sim, que quem tem pode ser não se prevenir tanto, mas quem não tem que se prevenir mais. Mas não adianta ficar doidinha, não. Sim. Tânia, quer falar? Quero sim. Vou na linha da Bruna e eu vou complementar. O que eu percebo também, assim, a gente tem que ter a nossa consciência, claro. A gente tem que... Aí eu vou pular um pouquinho para a aula do Jorge da semana passada, né? A ética é para a gente, não é para os outros, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar sempre fazendo, sempre seguro daquilo que a gente faz. Mas o mais importante também não é só a gente fazer a nossa parte, é a gente conscientizar o nosso próximo, o nosso colega, o nosso paciente, né? Eu vejo muitas vezes, isso aí seja no meu consultório, no posto, em reuniões que eu participo, a crítica, né? Uma colega criticando a outra, um profissional criticando o outro. No posto é muito comum você ver
um técnico de enfermagem ou um enfermeiro criticando o podólogo, ou o contrário. E aí eu não vou nessa linha. Eu acho que nós temos que ver assim, se está vendo que está errado, se está vendo que não está de acordo com a segurança, com o ideal, com a biossegurança, chama o colega, conscientiza, colabora, participa, sabe? Faz ele compreender, ao invés de criticar. Normalmente a gente tem esse hábito horrível de fazer a crítica. Mas não é só isso. A gente tem que ter o dever também de colaborar com o nosso próximo, seja o nosso colega, seja o superior, seja o nosso paciente. É só essa mensagem que eu queria deixar. Não critiquem, colaborem. Entende? É mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Obrigado. Dani, quer falar? Sua última fala para a gente encerrar, que o professor vai viajar ainda. Jorge, eu tô com uma dúvida no seguinte: aquela bandeja de alumínio que a gente, de inox, né? Que a gente usa na podologia, na cadeira da podologia, quando a gente faz o desbaste plantar, que cai naquela bandeja ali, o resíduo da hiperkeratose plantar, da calosidade, sabe o que eu tô falando, né? Sim. Pronto. Eu tenho uma grande dúvida, como é que eu faço para higienizar aquela bandeja? Porque ela não vai, ela é grande, ela não cabe no autoclave. Que produto eu uso? Para ir para autoclave é artigo crítico. A bandeja é crítica ou é semicrítica? Não, a bandeja a bandeja geralmente eu uso ela tanto para fazer o desbaste, geralmente o que se mais usa para fazer o desbaste, né? O desbaste ela como apoio, né? Ela cai os resíduos nela, né? A bandeja você depois encosta ela e esfrega no ferimento do paciente, não? Não, mas cai, né, o resíduo. Eu geralmente eu coloco ela, às vezes eu coloco em cima da maca e apoio o pé do paciente. Quando eu estou fazendo um procedimento, que eu higienizo a gasa, que limpou, eu boto ali nela. Tá. Uma desinfecção com quaternário de amônio de 5ª geração nela já é top. Ah, ok. Não precisa usar o ácido paracético nela. Não, porque você não vai esfregar em ninguém. Paracético vocês não vão usar em nada, nem compre. É cancerígeno, se abrir dá câncer, pronto. Pronto. Ácido peracético é tipo para um médico que faz endoscopia. Aquela mangueira que vai no estômago da gente não pode entrar no autoclave, senão derrete. Aí ele usa o ácido peracético. Mas na podologia, usa o que, meu filho? O quaternário de amônio, eu deixo de molho nessa bandeja? Não, ele não é por imersão. Só passar na bandeja. Ah, tá ok. Aniele, quer falar, fazer alguma consideração ou pergunta? Ah, sim, é sobre a bandeja também. Eu já uso o germe, esqueci. Isso. Eu já uso ele para higienizar, só que daí a bandeja eu protejo ela com aquele saquinho de verdureira. Eu coloco o saquinho e cai ali o material, eu tiro ele de uma forma igual a gente tira a luva, assim, sabe? Para ficar toda a sujidade dentro do saquinho, descarto dentro do meu lixo, né? E passo o desinfetante ali só para finalizar e eu troco daí o saquinho. Cada procedimento daí eu coloco um novo. Tranquilo. Boa. Bom, gente, muito obrigado pela participação, professor Jorge, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua disponibilidade. Falando no professor Jorge, não deixa de seguir lá no Instagram o Doutor Biossegurança. Quem quiser consultoria, ele dá consultoria particular, ele vai deixar o arroba dele, ele está lá no nosso grupo, você chama ele lá no privado. Doutor Jorge, eu quero uma consultoria em particular. Ele vai, observa teu estabelecimento, vê tudo, então chama ele, que aí a gente pode até fazer um desconto, né? Para quem está no nosso curso, a gente vê aí um desconto especial para quem é no Ciência na Prática. Eu vi sua aula lá no Ciência na Prática, aí ele dá um descontozinho ou facilita o pagamento em mais vezes, né? Quer desconto ou quer mais vezes? Então, e você está já saindo para o marketing, viu? Vocês vão já perder. Vocês vão já perder a doutora na saúde, viu? Ela vai já para o marketing. Eu preciso
preciso fazer a chamada de quem patrocina a gente, né? O professor Jorge aqui tem que divulgar, fazer o merchan, e do nosso instituto também, a Levari, que tem aí a nossa pós-graduação, que ainda está aberta, né? Quem tiver nível superior e quiser fazer a pós-graduação em quirodatologia, chama a gente também, o pessoal da secretaria está lá dentro, e quem quiser fazer o profissionalizante, em breve estaremos aí. Então, se você está pelo YouTube, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que esse projeto continue aí para muito mais pessoas, e compartilha a gente no Instagram, por favor, vocês têm 26 pessoas aí, compartilha nosso YouTube, vai lá e bota lá o link do nosso YouTube, professor Jorge, bota também, compartilha nós, que aí, ó, esse projeto crescer para a gente fazer um grande congresso e ter muita gente participando e entregando artigo. Então, já está combinado aqui, mas a próxima palestrante vai ser nossa colega Tânia, que ela tem muita bagagem boa, e depois a gente vai vendo, né? Vou pegar o pessoal da quirodatologia para começar aí a malhar. Professor, faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Maravilha. Meninas, muito feliz de estar aqui, de verdade. Lindo vocês na podologia, deve ter muita manicure aqui, tem as quirodatologistas. Muito legal. Cavem oportunidades de vocês apresentarem relato de experiência, relato de caso. Busquem se aperfeiçoar. O Instituto Elevare é o lugar para isso. Tem eventos online, tem evento presencial, logo a gente vai estar se encontrando por aí nos eventos. Se Deus quiser. Qualquer dúvida, me manda um oi, Doutor Biossegurança. O número que eu botei aqui no chat é o único número que eu tenho na minha vida, é o meu WhatsApp, vou botar de novo, ó, Jorge Luiz, 81997965514. Qualquer coisa me manda um oi. A gente bota também, produção, bota aqui o número, contato. Tiro dúvidas. É bom porque eu conheço vários ambientes, né? E aí incrementa um pouquinho esse repertório do que eu falo. E é isso, parabéns, Ivância, a iniciativa aí, Ítalo Ventura, maravilhoso. E sempre que precisar, estou por aqui, é só chamar que eu venho. Valeu, cheiro. Perfeito. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. E Tchau, semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beijo, tchau para todos. Obrigada, professor. Tchau, Valeu. tchau.